Mudamos de assunto, hora da gente falar de Copa do Mundo aqui no Novo Dia. Jairo Nascimento já está aqui comigo no estúdio. Quando a gente fala de Copa do Mundo, Jairão, a gente tem que falar da nossa seleção brasileira, né? Bem-vindo. Muito obrigado. Nosso principal assunto, né? Lógico. Vamos falar, portanto, da nossa seleção, porque o Brasil iniciou a sua preparação para a partida contra a Noruega. Jogo que vai acontecer no próximo domingo, já válido, ainda bem, pelas oitavas de final da Copa, tá? A Priscila Asbeck está acompanhando todos os treinos da seleção lá em Nova Jersey e vai trazer mais informações para a gente. A seleção brasileira voltou a treinar aqui no CT Columbia Park, em New Jersey, depois da vitória contra o Japão e a classificação para as oitavas de final. Os jogadores estavam num clima leve, descontraído, brincando. Carlo Ancelotti, inclusive, participou de uma roda de altinha antes do início das atividades e quase todos os jogadores que foram titulares ou que atuaram na partida contra o Japão não fizeram as atividades com bola. Eles entraram, inclusive, de tênis e não de chuteira, entre eles, por exemplo, o Vini Júnior, o Hendrick, o Rayan, o Matheus Cunha, e eles seguiram para o banco de reservas ali para acompanhar as atividades. Casemiro, que teve cãibras, não participou do treino, mas passa bem, segundo a CBF, e também Alisson, goleiro, que deve ter sido poupado por controle de carga, ou seja, por conta de desgaste físico. Mas a notícia principal do dia, infelizmente, foi a confirmação de uma lesão muscular de Lucas Paquetá na parte posterior da coxa esquerda, depois da realização de exames de imagem na manhã dessa terça-feira. A CBF disse que ele vai passar por um protocolo de tratamento intensivo para conseguir se recuperar e retornar às atividades no menor tempo possível. Segundo a apuração da Rádio Itatiaia, ele não deve ter condições de participar das oitavas de final. Um outro jogador lesionado, Rafinha, tem também passado por um protocolo de recuperação próprio, mas segundo a CBF ele pode voltar aos treinamentos no campo ainda nesta semana, mas ainda sem um prazo para retornar aos jogos pela seleção. Inicialmente o prazo estimado era que ele poderia participar das oitavas de final, mas ainda não há essa confirmação. Priscila Asbeck, de New Jersey, para a CNN Brasil. Jairo, a Priscila trouxe para a gente já algumas informações importantes sobre os lesionados. Falou de Paquetá, falou de Rafinha. Qual que é a previsão que a gente tem? Eles voltam, não voltam? A previsão é não ter previsão para ambos, tá? Porque isso faz parte de um protocolo da CBF que ela adotou a partir da situação do Neymar. Lembra que ficava aquela especulação de quando ele volta? Dali para frente a CBF falou, ó, teremos silêncio em relação a atletas lesionados, tá? A gente tem dúvida em relação aos dois. Vamos separar as histórias? Vamos. O cenário mais otimista, por enquanto, é do Rafinha. Tem essa minha apuração, tá? Os dois não estão garantidos nem nas quartas de final. Pelo menos é o que me dizem as fontes internas da CBF. Por quê? Porque é um momento de cautela na recuperação dos jogadores. Por que o cenário do Rafinha é mais otimista? Ele que está lesionado na coxa. A lesão dele aconteceu no intervalo de 12 dias. A estimativa interna era de uma recuperação que pudesse levar entre 10 a 15 dias, é o que tudo indica o estiramento. E aí tem mais o tempo de transição física. Não se sabe, portanto, se o corpo dele vai responder idealmente a ponto de estar pronto para o jogo contra a Noruega, que é o próximo. Por isso que não há nem garantia em relação a esse jogo, muito menos ao das quartas de final. Porque o que a seleção sempre me garante, as minhas fontes, é que há cautela em relação aos jogadores e que etapas não serão puladas. Já me falaram em relação ao Neymar e o mesmo vale em relação aos demais, tá? É fisioterapia e só liberado quando tiver bom. Já a situação do Paquetá, essa é mais complicada. Por uma questão temporal, a lesão é muito mais recente e aí demanda muito mais cuidados. Este, por exemplo, esquece, não volta a campo. A prioridade do Paquetá vai ser fisioterapia, trabalho interno, para ficar bom e voltar, tá? Para entender, inclusive, um pouquinho dessa lesão, eu conversei com o médico ortopedista, o Ari Zecker, que explicou para a gente essa situação da lesão. E quando ele voltar, eu quero contar uma notícia que não é muito boa em relação especificamente a esse tipo de lesão na coxa. Veja lá. O jogador da seleção brasileira, Lucas Paquetá, sofreu um estiramento da musculatura posterior da coxa, o músculo chamado bíceps femoral. Esse músculo, normalmente, ele se lesiona por movimentos de arranque, de saída rápida do jogador. É muito comum nos jogadores de futebol. Temos alguns jogadores que, inclusive, foram cortados da Copa por esse tipo de lesão. As lesões grau leve, elas normalmente são estiramento e recuperam em até 10 dias. As lesões maiores
nós chamamos de grau 2, elas podem afetar entre 5% e 50% da fibra muscular e levam de 3 a 6 semanas para recuperar. E as lesões mais graves, grau 3, é uma ruptura total do músculo que pode levar alguns meses para se recuperar, em média entre 3 e 4 meses. Você entendeu o que o doutor falou? Preocupante, né? Porque se for lesão grau 2, a CBF não confirmou nem do Rafinha, nem do Paquetá, tá? Mas se for uma lesão grau 2, esquece, acabou a Copa. De acordo com o médico, 3 meses no mínimo para recuperação. Grau 3, espero que nem seja, porque são meses, né? E o que a gente traz aqui de preocupante? Porque essa lesão, ela assombra a seleção brasileira. A gente estava conversando com o médico, é o mesmo tipo de lesão que tirou o Estevão e o Militão da Copa. Então, pelo que você nos traz, a situação do Paquetá é a mais delicada. É mais por ser recente. Então, a Copa para o Paquetá está ali por um fio, né? Tá por um fio, né? Porque ainda não há um prazo garantido nessa recuperação. Eles conseguem estimar isso conforme a evolução do tratamento, né? Se for um estiramento, como o doutor explicou, 10 dias, eles tratam até internamente na CBF com prazo de 15, um pouquinho maior. Esse é o prazo otimista, daria tempo numa fase mais avançada. O problema não é só a ausência do Paquetá no que diz respeito à questão da sua saúde. A gente deseja melhoras, inclusive, para ele. Mas o Paquetá fazia parte de um esquema tático que foi reconstruído pelo Carlo Ancelotti nos últimos jogos. E aí terá que vir alguém no lugar. A aposta, por exemplo, o Danilo Santos. Pois é, veremos, né? Vamos ver o que o Ancelotti está pensando aí. Jairo, Noruega, nossa rival aí, fez uma partida equilibrada, mas eliminou a Costa do Marfim, né? E chega agora confiante para enfrentar o Brasil, com Haaland no comando ali no ataque. Fazendo gol, né? Sempre ele, né? É pra gente já ter medo? Olha, a gente tem que ter receio em relação à Noruega, né? A parte boa é que a defesa deles, apesar de serem noruegueses, parece meio que um queijo suíço, né? Sempre são tomando gols, Muitos furos, né? Muitos furos, Muitos buracos. A parte ruim está no ataque. Odegaard, Haaland e companhia. O Musa, não, o Neymar, o norueguês. Exato. Foi a terceira vitória dos noruegueses na Copa, tá? Placar de 2-1. O Antônio Nusa, que tem o apelido de Neymar norueguês, abriu o placar, tá? Depois o Diallo chegou a empatar para os marfinenses. Porém, o Ian Haaland marcou o gol da vitória no finalzinho. Foi um vacilo da defesa também da Costa do Marfim, que deixou o rapaz sozinho, hein? E aí, gente? Um gol meio sem querer, no sentido assim, ele estava muito bem posicionado, mas não parecia nem que ele tinha chutado aquela bola, né? Não, mas é do jeito que ele gosta de fazer gol, né? Ele fica procurando espaço ali na área, meio que de frente, e fez o gol. Jairo, um fato histórico que está criando um alerta aí para a nossa seleção brasileira, justamente nessa próxima partida contra a Noruega. Que fato é esse? Que o Brasil jamais venceu a seleção norueguesa. É nada. Sério? Falando sério. 4 jogos. O primeiro deles foi um amistoso em 1988, 1-1. Depois, 97, outro amistoso. Dessa vez, vitória norueguesa por 4-2. Aí, 98, atenção, hein? O único duelo válido por Copas do Mundo. Na última rodada da fase de grupos, os nórdicos venceram por 2-1. Tá vendo aqui? E aí, por fim, em 2006, mais um amistoso, empate do Brasil com a Noruega. Olha só que coisa ruim. O Brasil sempre levando gol, hein? Claro, uma vez perdeu, mas sempre levando gol no jogo. E a gente só perdeu num jogo para a Copa do Mundo, hein? Exatamente, né? Ou seja, pode ser que em 98 e agora em 2026 nós tenhamos a nossa revanche de fato, tá? Cuidado, Noruega, hein? Vamos lá, hein, Jairo? A gente tem que tem que ser otimista. A seleção da Noruega, de fato, é uma seleção muito melhor do que a do Japão. Ok. Né? Mas a gente vem também apresentando um repertório interessante do jogo da Escócia. Jogamos muito bem o segundo tempo contra o Japão. Isso traz pra gente uma esperança. Eu tô acreditando que a gente consiga avançar. O que o Brasil precisa ter cuidado é com os erros defensivos acima de tudo, né? Que tem aparecido, né? Que tem aparecido muito, e a gente viu isso principalmente no primeiro tempo no jogo contra o Japão, que é justamente num vacilo do sistema defensivo brasileiro que a gente leva o gol da seleção japonesa, né? E claro, né, vamos contar com a habilidade dos nossos jogadores, que têm demonstrado isso e uma evolução nas últimas partidas para furar a defesa norueguesa e marcar gols. O Brasil, acima de tudo, precisa controlar a partida, fazer como o Ancelotti, inclusive, até disse que fez no segundo tempo contra o Japão, porque aí, assim, se não tiver controle, é perigo sim contra a Noruega. E fica aqui as nossas desculpas, as nossas cornetadas a Casemiro, né? Eu, no primeiro tempo, acho que o que eu falei e cornetei o Casemiro, te pede desculpa, né? Porque ele fez o gol. Eu não peço desculpas, não.
Ô, Jairo, vamos falar da Pra França. mim tem que melhorar, tem jogado mal, mas parabéns pelo gol. Muito obrigado. Salvou. Vamos falar da França, Pode. aquela outra pedrinha no sapato brasileiro, mas ela pode ser adversária do Brasil só numa possível final, tá? A turma de Mbappé segue vivendo uma grande fase. Aliás, parecia que estavam jogando ontem um outro tipo de futebol, né? Uma velocidade, assim, uma intensidade incrível. A Suécia foi, na prática, humilhada pela seleção francesa, né? 3-0 foi pouco, poderiam ter sido muito mais gols, tá? Favoritíssima, campeã do mundo de 2018, vice em 22, campeã em 98 também, né? Quando a gente perdeu para a Noruega. Ih, nem lembra. É verdade. Atropelou a Suécia. Jogo em Nova Jersey. 3-0, o Mbappé fez 2 gols e o Barcola, também esse que tá jogando muito, hein? Fez outro, hein? O Mbappé empatou com o Messi na artilharia da atual edição da Copa com 6 gols. E os dois ainda têm um duelo acirrado pela artilharia histórica dos mundiais, porque o Mbappé chegou a 18 gols em 18 partidas disputadas em Copa. Já Messi tem 19. Nas oitavas de final, a França vai enfrentar a seleção do Paraguai. Jairo, quem também segue com uma grande campanha são os anfitriões aí, México. Bem, tem jogado sempre os jogos em casa. Tá mais 100%, fácil. 100% de aproveitamento, impressionante. Assim como o Canadá, o México é mais um anfitrião garantido nas oitavas de final, tá? Na madrugada nós tivemos o jogo da madrugada de hoje terminando, né? Os mexicanos venceram o Equador por 2-0 no Estádio Azteca, na cidade do México. 2-0 com gols de Julián Quiñones, que está jogando demais pela seleção mexicana, né? E também o Raúl Jiménez. A seleção da casa venceu os 4 jogos que disputou e agora espera pelo vencedor do confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo, jogo que acontece hoje lá em Atlanta. Bora dar uma olhada nesse chaveamento das oitavas que tá ficando quase completo. Exato. Tá caminhando, né? 3 dos 8 confrontos da próxima fase já estão definidos. Vamos dar uma olhadinha? A gente tem aqui, ó, veja só, né? Então, nós teremos o jogo de Canadá e Marrocos, aqui já está definido, né? Nós também teremos o encontro da França com o Paraguai, definido por aqui também. E o terceiro garantido, obviamente, é o nosso jogo de Brasil contra a Noruega. Esses são os jogos que estão garantidos, os demais ainda serão preenchidos até a próxima sexta-feira. Ô Jairo, só um comentário rápido aqui. Eu fui muito Paraguai, viu? Foi, Torci né? demais pro Paraguai para vencer a Alemanha. Cara, conseguiram, né? Um feito Que inédito, né? Que fase, né? Mas olha só, vou dizer pra vocês, hein? Que jogo horrível do Paraguai, hein? Muito ruim, só defende, né? Mas tirou a Alemanha. Passou, né? Tá ótimo. Não importa. Jairo, obrigado por enquanto. Você Valeu. volta, né? Volto daqui a pouco, a gente traz a agenda do dia e fala mais sobre a seleção. Fechado. Beleza, brigadão.